A gente vai falar da guerra agora, gente, da guerra no Oriente Médio, uma escalada. Não posso nem dizer que essa escalada era inesperada, mas ainda assim a preocupação só aumenta. Os ataques entre os países, Irã atacando outros países, Estados Unidos devolvendo na mesma moeda e Donald Trump prometendo uma retaliação ainda mais forte se soldados americanos morrerem na guerra. Mariana Jean-Jacques está de volta. Minha querida, bem-vinda ao Hora H. Você faz falta, estamos com você, com o seu coração e estamos felizes com o seu retorno. Oi, Thaís, muito obrigada, muito bom poder contar com o apoio dessa equipe nesse momento e seguir com um trabalho com tanto propósito, né, como é esse. Então, estou muito feliz de estar de volta também, agradeço o apoio e vamos falar então sobre essa guerra que infelizmente, né, Thaís, segue piorando, o conflito segue cada vez mais tenso, com ameaças redobradas, né, de ambos os lados, e agora Donald Trump foi às redes sociais para dizer o seguinte, para dizer que toda vez que o Irã matar um soldado americano, vai sofrer muitas vezes mais, vai pagar por isso muitas vezes mais. Essas foram as palavras de Donald Trump depois da morte confirmada, das mortes confirmadas, aliás, de 3 soldados dos Estados Unidos, 2 deles no Iraque, um deles na Jordânia. Foram as primeiras mortes confirmadas de soldados americanos desde março nesse conflito no Oriente Médio. E isso, Thaís, claro, muda muita coisa, né? Pesa muito em Donald Trump pela importância enorme que o exército dos Estados Unidos tem aqui para a população. Desde o começo dessa guerra, Trump teve muita dificuldade em justificar para o povo americano o porquê de essas pessoas estarem arriscando as vidas para lutar nessa guerra. E agora, então, já voltam a acontecer essas mortes. Isso eleva o total de baixas do exército americano para 16 soldados mortos até agora. Esses 3 mais recentemente, nessa mais recente onda de ataques. E isso tem esse enorme peso contra Donald Trump, justamente no momento em que os Estados Unidos se preparam para as eleições do Congresso, as eleições do Congresso que acontecem no final do ano, para renovar uma parte da Câmara dos Deputados, para renovar o Senado também, e eleições em que Trump pode acabar perdendo a maioria que tem hoje, o controle que tem hoje com a maioria republicana em ambas as casas do Congresso. Então, é exatamente nesse momento que os Estados Unidos já fazem eleições primárias, já começam a se encaminhar para essas eleições no Congresso, que essa escalada acontece com mortes de soldados norte-americanos. E aí Trump se movimenta, então, fazendo esse tipo de ameaça, tenta garantir mais recursos para essa guerra. A Casa Branca está tentando fazer com que o Congresso aprove um orçamento maior para a defesa no ano que vem e está encontrando dificuldades justamente porque os republicanos têm medo dos impactos dessa guerra para o partido, têm medo sobre como essa guerra pode influenciar essas eleições no Congresso. Então a situação vai ficando difícil para Trump dentro ali do Partido Republicano mesmo, e enquanto isso ele avalia, segundo fontes aqui ouvidas pela CNN, reforçar os equipamentos militares lá no Oriente Médio, inclusive enviando mais caças do tipo F-35 e F-16 lá para o Oriente Médio, saindo de bases da Europa para o Oriente Médio nesse momento para reforçar os ataques contra o Irã, Thaís. Mariana, muito obrigada. Essa batalha política dele, certamente, ainda mais diante da expectativa aí dos Estados Unidos entrarem numa outra guerra sem fim, como já viveram e não gostariam de retornar. Qualquer novidade você nos chama aqui, minha querida. Muito obrigada. Os Houthis, um grupo considerado ali um grupo até terrorista por muitos países, mas um grupo armado do Iêmen. Pois bem, os Houthis anunciaram hoje um bloqueio naval contra a Arábia Saudita. E aí, gente, resolveram fechar mais uma importante rota de petróleo e também de outras commodities. Esse é o grupo radical do Iêmen. Ele vem sendo pressionado pelo Irã, que é um dos seus maiores financiadores e apoiadores no mundo, assim como o Irã apoia o Hezbollah no Líbano. Eles vêm sendo pressionados pelo Irã para fechar o estreito de Bab el-Mandeb, caso os Estados Unidos continuassem com os ataques à infraestrutura iraniana. Esse estreito fica do outro lado ali do bloco dos países do Oriente Médio e fecha exatamente a passagem e o acesso ao Mar Vermelho e ao Oceano Índico de quem está no Mediterrâneo. Esse bloqueio abre uma nova frente na guerra.
do Oriente Médio, aumenta a ameaça do abastecimento global de energia e, como eu disse aqui também, de outras commodities. Cerca de 7% do petróleo que é comercializado no mundo passa por essa rota, o que inclui também a maior parte das exportações de petróleo saudita. Portanto, a Arábia Saudita tem nessa passagem ali uma das suas principais rotas de escoamento para o Mar Vermelho e também para o Oceano Índico. O Reino da Arábia Saudita condenou o bloqueio anunciado pelos Houthis